Graça e paz a todos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o livre-arbítrio. O que vem a ser o livre-arbítrio? A palavra arbitrar significa literalmente julgar entre fazer o que eu quero ou aquilo que me foi imposto ou sugerido ou a vontade de outra pessoa. Isso é arbitrar. É poder escolher. Então, livre-arbítrio é livre escolha. Agora, olha só. Quando se fala de livre escolha ou livre-arbítrio, a impressão que nós temos é que é algo bom. Mas, na verdade, não é algo bom. Arbitrar entre fazer o que eu quero e o que Deus ordena já está errado. Sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quem sou eu para arbitrar entre o que Deus deseja que eu faça e o que eu quero? A partir do momento que eu faço a vontade da minha carne e dos meus pensamentos, eu estou entregue a Satanás. Quando eu abro mão de fazer a minha vontade, a vontade da carne, dos meus pensamentos, a partir do momento que eu não faço, não aceito nenhuma sugestão de terceiros, de outrem, que contrariem os princípios de Deus, a partir do momento que eu rejeito, que eu renuncio tudo isso, eu estou usando da fé. Então não existe fé quando existe o livre-arbítrio. Eles são opostos. O livre-arbítrio me dá a liberdade ou a falsa impressão de que fazendo o que eu quero, aquilo que eu acho melhor, que eu tenho vontade, que buscando realizar meus sonhos e meus desejos, quando esses não são aqueles de Deus, que é a nossa santificação. Então, essa liberdade, esse arbitrar, ele me traz a ideia de que tudo isso é bom, ou que eu tenha o direito de fazer isso, ou que Deus requer de mim. Então o livre-arbítrio não é algo de Deus, não é algo bom para o cristão. Porque a fé me ensina a acreditar que aquilo que eu estou ouvindo e aquilo que tem me sido pregado é muito importante, ainda que eu não tenha sentido ou visto o resultado, ou presenciado, ou testemunhado aquilo é bom para mim. Aquilo muda a minha vida, aquilo salva a minha alma. Ok? Então, o arbítrio, ele te traz a opção de coisas palpáveis e sólidas, quando a fé te traz a opção de algo que não é palpável, mas que é transformador, que é verdadeiro, ainda que não contemplado. O livre-arbítrio, ele te leva a optar por aquilo que é conquistável, alcançável, no que diz respeito à área material, quando a fé te leva a acreditar no invisível. E o invisível é o nosso Deus. Os seus princípios, eles não são palpáveis, mas eles são, quando executados, libertadores, transformadores, edificadores. Eles são espirituais. Quando você opta pelo o que você quer e o que Deus quer, nós temos um problema muito sério. Olha o que o apóstolo Paulo diz a esse respeito. Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2. Diz assim: E vos vivificou, quer dizer que estávamos mortos, e estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, ou vivestes, ou exististes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, o governador das potestades do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência ou naqueles que foram gerados por conta da desobediência. Desobediência ao quê? Às leis de Deus, à vontade de Deus. Então, o cara que arbitra, ele opta em, fazendo sua vontade, da sua carne e dos seus pensamentos, pecar, ou fazendo a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, obedecendo o Evangelho, e se santificar. Ok? Se o cara, veja bem,
que eu quero que você entenda. Quando o cara opta em fazer o que Deus quer, ele está abrindo mão do livre-arbítrio, porque só existe o livre-arbítrio quando eu faço o que eu quero. Quando eu faço o que outra pessoa me ordena, já não é mais arbítrio. Vocês estão entendendo isso? Eu já sou servo. Eu não sou mais senhor, eu sou servo. Agora é lógico. Todas as ordens ou as coisas que Satanás sugere são para que ele possa te manipular. Logo, quando você está na prática do pecado, você está escravo do diabo. Você está debaixo da vontade dele, com a falsa impressão de que está fazendo o que acha melhor, o que é certo, o que você julga ser correto. Olha só a diferença. Vocês estão entendendo? Olha a diferença. O diabo te traz o livre-arbítrio com a impressão de uma liberdade tal que você não percebe que está sendo manipulado por ele. Deus não quer que você faça a sua vontade, porque a sua vontade é pecaminosa, a de Deus é santa. E ele sabe o que é melhor para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que no presente não pareça ser. Entenderam? Então Paulo diz o seguinte, olha, que Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, vivendo como as outras pessoas, segundo o príncipe ou governante das potestades, de acordo com o diabo, do espírito que agora opera ou rege os filhos ou os que descendem, os que são oriundos da desobediência, os pecadores, entre os quais todos nós também antes da vontade de Deus, que é expressa no Evangelho, no comportamento de Cristo, que passamos a gozar quando renunciamos à nossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. Então, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Olha que coisa! Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E hoje o que é pregado nas igrejas? Que o crente tem que sonhar, que o crente tem que pensar no futuro, que o crente tem que projetar, que o crente tem que... Amado, presta atenção. A Bíblia diz, e ela deixa isso muito claro, que o dia de amanhã tem o seu próprio mal para ser enfrentado. Então, ela já me deixa aí a direção de que eu tenha que fazer o meu dia de hoje o melhor possível. Minha batalha de hoje tem que ser a melhor possível. Hoje eu tenho que lutar pelo meu dia, pela minha existência, pela minha santidade, pela minha vida na presença de Deus. Hoje. O que eu tenho que gozar, o que eu tenho que fazer hoje. Lógico, que na vontade de Deus, para que eu não venha, no fim do dia, perecer e perder a minha alma. Certo? Então o dia de amanhã tem o seu próprio mal. Não é isso? Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o que comer, beber e vestir, vos serão acrescentados. Certo? Porque o dia de amanhã tem o seu próprio mal. Ou seja, enfrente o dia de hoje. Não se preocupe com o dia de amanhã. Então, um crente que vive no planejamento, ele já está errado. Ele já tá fora da vontade de Deus. Porque o crente ele vive o hoje. Hoje ele oferece a Deus uma vida excelente. Hoje ele presta um culto racional a Deus. Amanhã, se estiver vivo, se Deus quiser, aí ele faz isso ou aquilo. Olha o que Tiago fala a este respeito. Vamos lá, Tiago. Tiago capítulo 4, versículo de números 13 e 14. Diz o seguinte: eia, agora vós que dizeis. Olha só. Eia, está chamando a atenção. Agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Ou seja, o cara que faz planos para o dia de amanhã. Correto? O cara que planeja seu futuro. Veja como as igrejas estão equivocadas. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Versículo 15.
em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Ou seja, se gloriar na presunção, eu vou ser, amanhã eu vou acontecer, eu vou viajar e vou conquistar e vou ter e tal. Ou seja, arbitrar em fazer o que eu acho melhor, o que eu quero, a minha vontade, a vontade da minha carne, dos meus pensamentos. Mas agora vós que gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. E agora? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado, pratica o pecado. Então, o indivíduo que tem que fazer, faça agora a vontade de Deus. Não fique fazendo plano para o dia de amanhã. Porque se você viver no arbítrio, segundo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos, você está preso ao pecado. Você está em pecado. Nós não lemos isso também? Olha só. Efésios, capítulo de número 2. E versículo 2. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, ou seja, andastes em ofensas e pecados, como o versículo 1 fala. Em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe ou governante da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência ou nos que descendem da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira ou destinados à ira, como os outros que ainda continuam assim, também o são. Olha só que diferença. Irmão, mas isso daí não está muito claro, não está definido. Eu vou te mostrar quando foi que surgiu o livre-arbítrio. Em Gênesis, capítulo de número 3, olha só, Gênesis 3, diz assim: versículos de número 2 até o versículo de número 7, beleza? Diz assim: e disse a mulher à serpente, ou respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É lógico que Deus se referia à morte espiritual, e Satanás estava ludibriando a mulher a respeito da morte física. Correto? Ele é um enganador, né? Por isso que é a palavra diabo, enganador. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Depois disso, olha só, depois disso, o que aconteceu com a mulher? E vendo a mulher que aquela árvore, não o fruto foi a consequência. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então ela desejou a árvore que ela queria experimentar. O fruto foi consequência da atração que ela sentiu pela árvore. E agradável aos olhos, olha só, atração física. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto. Depois que ela desejou, se viu atraída pela árvore, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, ou seja, a malícia foi introduzida, e conheceram, perceberam, descobriram, né, que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, para cobrir as suas partes íntimas, né? O avental lhe serve para cobrir a parte íntima. Então, o desejo que aquela mulher teve pela árvore era erótico. E outra hora eu estarei revelando para você quem era a árvore e as árvores do jardim. E a árvore também
a árvore da vida. Então ali no meio do jardim tinha a árvore da vida, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e as outras árvores do jardim, entre as quais, no versículo 8, Adão e Eva se esconderam entre elas. Né? No versículo 8, quando Deus passeava no jardim, Adão e Eva, Adão e sua mulher, né, fugiram, né, saíram da presença, se esconderam da presença ali do Senhor, entre as árvores do jardim. Aqui também, esse Senhor aqui, Deus aqui, não se refere ao próprio Deus, o Pai. Aqui é o Filho porque não tem onisciência, porque Deus é onisciente e Ele sabe todas as coisas. Então aqui é o Filho. Outra hora nós vamos falar sobre isso, quando nós formos estudar sobre Trindade, alguma coisa desse respeito. Aí eu vou explicar para vocês a diferença entre Deus, o Pai, o Messias, o Cristo, que é o Filho, e quem é ou que é o Espírito Santo. Ao contrário do que muitos têm dito aí, não tem nada a ver isso, eu provo para vocês dentro da Bíblia. Mas enfim, voltando ao assunto do livre-arbítrio. Aqui, Satanás fez uma propaganda, ele tirou bloqueios que haviam na mente da mulher, que as ordens de Deus acabaram aí limitando-a a certas atitudes, a certos comportamentos, a certas ações. Satanás, ele conseguiu tirar esse bloqueio e despertou a atenção da mulher. Quando limites são rompidos na nossa mente, limites morais são rompidos, quando nós desobedecemos a Deus, tudo aquilo que nos fortalecia é quebrado e nós ficamos vulneráveis. Nós ficamos entregues à predisposição da natureza. Nós somos atraídos pelos nossos olhos, por aquilo que a nossa carne anseia. E pecamos. Ok? Pecamos. Aqui foi o surgimento do livre-arbítrio. A mulher teve os seus limites rompidos pela sugestão de Satanás, pela mídia satânica, contemplou com outros olhos o que estava diante dela, porque os seus limites morais foram corrompidos, seus limites morais foram colocados abaixo, e ela se entregou, né, sendo atraída pela sua carne, aquilo que ela queria, e ela pecou. Isso é o que o livre-arbítrio traz para a humanidade. Quando você faz o que você quer, o que você deseja, você está usando do arbítrio, porque a partir do momento que você abre mão de sua vontade para fazer a vontade do que Deus quer, você não é mais senhor de si. Você agora é servo de Deus. E o servo não faz o que acha melhor, ele faz aquilo que o Senhor manda. E o filho, ele é um servo de uma classe ainda muito mais aprimorada, porque o filho é aquele que faz o que Deus quer, porque ele confia plenamente em Deus, ele tem fé em Deus, e ele faz aquilo porque ele sabe, ele confia que Deus tem algo melhor para ele, que o melhor para a sua vida, ainda que contrarie sua vontade, ainda que te traga dores, ainda que te traga angústias, é fazer o que Deus quer e não o que a sua carne e seus pensamentos desejam. Quem é entregue à vontade da carne e dos pensamentos não é servo de Deus. Essa pessoa é escrava da sua natureza, como nós lemos em Efésios. Ela não faz a vontade de Deus. Eu vou te mostrar, olha, Romanos, vamos lá, Romanos 12. Romanos capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Preste bastante atenção. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, por aquele amor, aquela misericórdia que Deus demonstrou para conosco, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é oferecer a sua vida, ainda que a custe, para alguém. Então isso é um sacrifício. Ele pede, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Foi o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo ofereceu a sua vida em sacrifício vivo a Deus. Jesus Cristo não fazia a sua vontade. Eu vou te provar. Olha só o que Jesus Cristo disse. João capítulo 5, versículo de número 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço
Assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus Cristo não buscava fazer a sua própria vontade, ele tinha ela, mas ele não fazia. Por quê? Ele não usou do livre-arbítrio, ele se sujeitou a Deus, ele se fez servo de Deus, ele tinha fé em Deus, ele fazia o que Deus queria e não o que ele achava melhor, ao contrário dos crentes de hoje. Os crentes de hoje têm tomado posse de tudo aquilo que Satanás ofereceu a Cristo na tentação em Lucas 4 e Mateus 4, que Cristo renunciou, que Cristo negou, que Cristo não aceitou. Os crentes obedecem o diabo hoje e não percebem. Com as propostas dos seus líderes, com aquilo que os pastores pregam, eles acabam aceitando tudo aquilo que Satanás ofereceu a Jesus, que Jesus renunciou. E não fazem a vontade de Deus. Olha que coisa. Os crentes hoje não conseguem ver a vontade de Deus. Por quê? Nem ver nem viver. Por quê? Porque eles querem fazer aquilo que eles acham melhor, que eles julgam correto. Ou seja, a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Estão entregues ao pecado. Estão, querendo ou não, no controle do diabo. Estão debaixo, da influência de Satanás, sob o controle de Satanás. Então, agora em João capítulo 6, no versículo de número 38, Jesus Cristo disse ainda: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só, Jesus Cristo não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, ou seja, do Pai. Ele veio para cumprir ordens. Outra coisa, Jesus Cristo sequer pregava, falava o que ele julgava ser melhor. Olha só, João 12, versículo 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, ordem, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ou seja, eu não falo o que eu quero. E sei que o seu mandamento, a sua ordem, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Ou seja, nenhuma palavra que você está ouvindo vem de mim, vem da minha vontade. Ela vem da vontade do meu Pai. Eu estou pregando o que Ele quer, eu estou fazendo o que Ele quer, eu sou obediente a Ele. Diferente dos crentes de hoje. O que é um pecador? O pecador é a pessoa que faz a sua própria vontade, que faz a vontade da sua carne e dos seus pensamentos, que aceita as sugestões de Satanás, que parecem ser de liberdade, quando na verdade são manipuladoras. Te influenciam de uma forma subliminar, de maneira com que você ache que está no domínio, quando na verdade não está. Está sendo regido. Está sob controle de Satanás. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que é o livre-arbítrio? Quando começou o livre-arbítrio? O livre-arbítrio começou lá no Éden, quando Satanás conseguiu entrar na mente de Eva, rompeu com os limites morais que a impedia de cobiçar, de desejar, de olhar com os olhos pecaminosos, de sentir com a carne. Ele despertou. O livre-arbítrio, ele rompe barreiras morais que te impedem de pecar. E quando essas barreiras são rompidas, para você restaurá-las é muito difícil. Para que você possa restaurá-las, você tem que abrir mão da sua vontade e aceitar a vontade de Deus. Isso é conversão. Não existe conversão com livre-arbítrio. Só existe conversão quando eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Só existe santificação quando eu abro mão da minha vontade e me entrego às vontades de Deus. Não existe de modo nenhum fé quando eu arbitro em fazer o que eu quero, o que eu desejo e aquilo que Deus tem para mim. Para eu descobrir o que Deus tem para mim, eu tenho que abrir mão da minha própria vontade. Ninguém que faz a sua própria vontade, ninguém que tem já os seus projetos, os seus planos, consegue vislumbrar, consegue ter ideia do que Deus tem para a vida dele. Para que você tenha ideia do que Deus tem para você, é necessário que você abra mão da sua vida. Enquanto você não abrir mão da sua vida, você nunca vai poder ser beneficiado ou gozar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então tira isso da sua cabeça de que Deus deu o livre-arbítrio. Quem deu o livre-arbítrio é Satanás. E por meio disso ele tem te manipulado até os dias de hoje. Porque o homem salvo é o homem servo de Deus e não o homem senhor de si mesmo.
Quando o homem é senhor de si mesmo, ele não é servo de Deus, porque ele não está sujeito à vontade de Deus. Ele está fazendo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Eu vou mostrar isso para você, olha só. Romanos, capítulo de número 8, se eu não me engano. Romanos 8. Versículo de número 5, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, se sujeitam, reverenciam o desejo da carne. Entenderam isso? Porque os que são segundo a carne, ou de acordo com a carne, inclinam-se, se sujeitam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha que tremendo. Porque a inclinação, a sujeição da carne é morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida eterna e paz com Deus. Paz com Deus. No mundo nós teremos aflições. A nossa paz é com Deus, a convicção de que independente do que aconteça agora, a custo de vivermos segundo a vontade dEle, nós temos com Ele paz e com Ele estaremos. Não tememos mais a morte. Só teme a morte quem é escravo do pecado. Olha que coisa tremenda. 7. Porque a inclinação da carne, a sujeição à carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, os que planejam seu futuro, sua vida, os que optam pelo livre-arbítrio, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Ok? Então não existe esse negócio. Para cristão não existe livre-arbítrio. Tem que abrir mão de sua vontade para que a de Deus se cumpra. Se eu arbitrar em fazer o que eu julgo ser melhor para a minha vida, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, é como aquela pessoa que vai para a igreja e chega lá, é só palavra de santidade, e ela fala, eu não gostei daqui. Por quê? Não tem forró, não tem pula-pula, não tem roda-roda, não é? Não tem dança, não tem funk gospel, não tem teatro gospel, não tem grupo dos varões, grupo das varoas, grupo da criança, grupo de não sei o que, grupo, não tem grupo nenhum, é só unidade, né? Todos louvam junto, não tem grupo de louvor, né? Todos estão ali para ouvir a palavra de Deus. E a mensagem que vai é corrigindo, é admoestando, é cobrando santidade, é animando para a fé, é pregando renúncia, né? Abrir mão das vontades, das riquezas, é compartilhar aquilo que tem, usar os tesouros da iniquidade, que é a riqueza adquirida antes da conversão, para compartilhar com os necessitados, é trabalhar depois de convertido para ajudar aquele que não trabalha, que não tem condições, o idoso, para que os irmãos sejam sustentados. Ou seja, manifestar a obra de Deus pelo seu comportamento. Quando isso é pregado, o indivíduo chega no lugar e fala, eu não gostei daqui, eu acho um ambiente tão pesado. Lógico que é pesado. Você não tem a liberdade de pecar, aonde Deus quer promover a liberdade para a sua santificação. Quando você congrega numa igreja onde você não é confrontado, onde você não ganha entendimento, onde sequer requerem de você que você carregue a Bíblia, onde o pastor prega, faz aqueles discursos políticos maravilhosos que enaltecem a sua carne, que te descem, que te faz, né, sair de lá um campeão, né? Os pastores hoje são como se fossem coachings. Eles levam as pessoas à ideia de que eles são campeões mesmo vivendo na merda, que eles são vencedores mesmo vivendo na derrota, que eles vão herdar o reino de Deus mesmo vivendo no poder do diabo, que eles são salvos mesmo vivendo no pecado. Ou seja, é uma inversão de valores, é um conformismo à natureza que goza do arbítrio proporcionado por Satanás tão grande que o indivíduo se cega às coisas espirituais, que o indivíduo não consegue contemplar a santificação proposta por Deus na sua palavra, por meio da pregação do Evangelho. O indivíduo está preso, apegado à sua carne de tal forma que toda palavra que confronte sua forma de vida pecaminosa, ele tem ela como se fosse uma heresia, como uma palavra do diabo. Querido, entre no nosso canal, aí mesmo no Facebook, e também tem um link para o YouTube. Presta bem atenção. Entre lá e veja a palavra da santidade. Procure pregações ali que falem de santidade, do que é o amor. Você vai ver que o que você tem ouvido não tem nada a ver.
Eu faço um desafio com você. Eu duvido você ouvir qualquer pregação nossa e dormir normalmente. Não que você vai ser aterrorizado, não, nada disso. A palavra vai entrar de tal modo na sua mente que você vai ficar tão pensativo que você vai desejar ouvi-la todos os dias. Que é diferente quando você ouve uma palavra espiritual e uma palavra carnal. A palavra carnal, ela te convence de que você é um vencedor mesmo sendo um derrotado. É uma inversão de valores. Ela te convence de que você é salvo mesmo vivendo uma vida condenada, reprovada. Então, aprenda, coloque isso na sua mente. Não existe livre-arbítrio, porque se existisse livre-arbítrio, não teria necessidade de que Deus colocasse as suas leis. As leis existem para coordenar o homem, para colocar o homem em ordem, para que o homem tenha um padrão, para que o homem as obedeça. A partir do momento que ele as transgride, ele é um pecador. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 4, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei, a desobediência da lei. Então, uma pessoa que pratica o pecado, ela desobedece às leis de Deus. E hoje, dentro das igrejas, o que os pastores têm pregado? Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E eles não entendem que Paulo falava acerca de regime. Regime. E não de prática ou observância dos mandamentos. Porque se você é um indivíduo sem lei, você é um fora da lei, você é um pecador. Porque o santo é o que obedece aos mandamentos, que obedece às leis de Deus. E não são só as 10, não é só o decálogo. É lógico que tem leis ali no livro de Levítico que não dizem respeito a nós nem a nossa cultura. Ok? Mas toda a lei moral, ela é universal. Desde o decálogo a todas as outras leis morais que requerem de nós um posicionamento espiritual. Que tendem a nos dar ferramentas para retermos as paixões, para santificarmos o corpo, para criarmos barreiras morais que nos impeçam de pecar. É a restauração da santidade. Entendeu? Então, quem vem com essa ideia de livre-arbítrio é porque não conhece a palavra de Deus, não tem uma vida com Deus. Amém, meu amado? Deus abençoe sua vida. Fique na paz.